Alguma vez você sentiu que as suas lágrimas eram tantas que poderiam encher um oceano? Se a sua resposta for sim, então você precisa conhecer a história de Hannah. É uma história que pode mudar a forma como você enxerga a sua própria dor. Hannah era uma jovem que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Por anos, ela enfrentou uma doença atrás da outra, e a cada recuperação, a vida parecia testá-la com a perda de pessoas que ela amava profundamente. Os seus dias eram cinzentos e as suas noites longas e solitárias, marcadas por um choro que parecia não ter fim. As suas lágrimas, silenciosas e constantes, eram a única companhia que ela conhecia. Ela se sentia pequena, esquecida, como se a sua dor fosse invisível para o resto do mundo. Cada lágrima que escorria pelo seu rosto era um grito abafado da sua alma, um pedido de socorro que ninguém parecia ouvir. Hannah se perguntava constantemente: por que eu? Por que tanta dor, tanta perda, tanta solidão? Ela olhava para o céu, buscando respostas que nunca vinham. A sua fé fraquejava a cada novo golpe. As pessoas ao seu redor, bem-intencionadas, tentavam oferecer palavras de consolo, mas nada parecia alcançar o abismo de tristeza em que ela se encontrava. Frases como "você precisa ser forte" ou "o tempo cura tudo" soavam vazias, quase como uma ofensa à profundidade do seu sofrimento. Para Hannah, o tempo não estava curando. Estava apenas acumulando mais e mais camadas de dor. Ela se sentia presa em um ciclo interminável de tristeza, do qual parecia impossível escapar. Mas em uma noite particularmente escura, quando o silêncio do seu quarto era quebrado apenas pelos seus soluços, algo extraordinário aconteceu. Uma luz suave preencheu o ambiente e uma presença serena e calorosa se manifestou ao seu lado. Era um anjo. Com uma voz que era ao mesmo tempo poderosa e gentil, ele olhou para Hannah com compaixão e disse palavras que ecoariam em sua alma para sempre. Hannah, não se desespere. Cada lágrima que você derramou, cada uma delas, tem um propósito e um destino. A jovem, espantada e confusa, não conseguiu responder. Um destino? Que destino poderia ter a sua dor? As suas lágrimas eram apenas água salgada, um sinal da sua fraqueza, do seu desespero. Como poderiam ter um propósito? O anjo, percebendo a sua dúvida, apenas sorriu com serenidade e, antes de desaparecer, repetiu: confie, o seu sofrimento não é em vão. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Hannah adormeceu não por exaustão, mas com uma pequena semente de esperança plantada em seu coração, e então ela sonhou. Em seu sonho, ela se viu em uma paisagem desoladora. A terra era seca, rachada, e um leito de rio completamente vazio cortava o cenário. Não havia vida, apenas poeira e silêncio. O sol castigava o chão, e a imagem era de pura desolação. Enquanto Hannah observava aquela cena de aridez, ela começou a chorar. Mas no sonho, suas lágrimas não eram apenas absorvidas pela terra seca. Ao tocar o chão, cada gota se transformava. Uma única lágrima formou um pequeno fio d'água, depois outra, e mais outra. O pequeno fio começou a correr, ganhando força. As lágrimas de Hannah, que na vida real pareciam intermináveis, agora alimentavam aquele riacho nascente. Ele crescia, se alargava, transformando-se em um córrego, depois em um ribeirão, e finalmente em um rio caudaloso e cheio de vida que corria com força pelo leito antes seco. A paisagem ao redor começou a mudar drasticamente. Onde antes havia poeira, agora a grama crescia verde e viçosa. As margens do rio se cobriram de árvores frondosas, cujas raízes bebiam daquela água abundante. Plantações surgiram, milho, trigo, vegetais, todos crescendo fortes e saudáveis, alimentados pela correnteza. Peixes de todas as cores e tamanhos começaram a nadar no rio, e pássaros voltaram a cantar nas árvores. Pessoas, antes sedentas e famintas, agora se reuniam às margens do rio. Elas bebiam da sua água cristalina, pescavam para alimentar suas famílias e colhiam os frutos da terra fértil. Havia risos, havia comunidade, havia vida. E tudo aquilo, toda aquela abundância, havia nascido das lágrimas de Hannah. Quando Hannah acordou,
O sol da manhã invadia seu quarto. Mas algo estava diferente. O peso em seu peito, aquela angústia constante que a acompanhava há anos, havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma sensação de leveza, de paz. Ela tocou o rosto e percebeu que não havia chorado durante a noite. O sonho tinha sido tão vívido, tão real, que a sua mensagem ressoava em cada célula do seu corpo. A sua tristeza não era um fim em si mesma. Ela podia ser transformada. Ela podia gerar vida. Naquele dia, Hannah se levantou da cama com uma nova determinação. Ela não entendia completamente como, mas sabia que precisava fazer algo. A imagem do rio criado por suas lágrimas não saía de sua mente. Movida por um impulso que vinha do fundo da sua alma, ela decidiu que não ficaria mais trancada em sua própria dor. Sem perceber conscientemente, a sua tristeza, que antes a paralisava, havia se transformado em uma poderosa força para curar os outros. A sua própria experiência com o sofrimento a havia tornado incrivelmente empática à dor alheia. Ela começou de forma simples. Lembrou-se de um vizinho idoso que estava doente e sozinho. Em vez de apenas sentir pena, ela preparou uma sopa quente e foi visitá-lo. Passou a tarde conversando, ouvindo suas histórias, oferecendo não apenas comida, mas companhia. Na semana seguinte, soube de uma jovem viúva que mal conseguia sair de casa, consumida pelo luto. Hannah foi até ela, não com conselhos vazios, mas com um abraço silencioso e a simples presença de alguém que entendia a profundidade da perda. Elas choraram juntas, e naquele choro compartilhado, a viúva sentiu um vislumbre de alívio. Logo, as ações de Hannah se multiplicaram. Ela começou a juntar alimentos e a distribuí-los para crianças, em situação de rua. Ela organizava encontros para consolar os enlutados, criando um espaço seguro para que as pessoas pudessem expressar sua dor sem julgamento. A sua casa, antes um santuário de tristeza, tornou-se um farol de esperança. Onde quer que Hannah chegasse, uma atmosfera de paz e serenidade parecia se instalar. As pessoas não sabiam explicar, mas sentiam que a sua presença era curativa. Ela não fazia milagres, não tinha curas mágicas. O que ela oferecia era a sua atenção plena, a sua compaixão genuína, forjada no fogo da sua própria dor. Hannah encontrou um novo propósito. A sua vida, antes cinzenta e sem sentido, agora estava repleta de cor e significado. Ela não tinha mais tempo para se afogar em suas próprias mágoas, pois estava muito ocupada ajudando os outros a navegarem pelas suas. A sua própria doença parecia ter entrado em remissão, e a força que ela encontrava em ajudar os outros parecia fortalecê-la fisicamente também. Ela percebeu que, ao se tornar um canal de cura para os outros, ela mesma estava sendo curada. Em uma noite tranquila, meses depois daquela primeira visita, o anjo reapareceu. Hannah desta vez não sentiu medo nem confusão. Ela o recebeu com um sorriso grato. "Você entendeu, Hannah", disse o anjo, com a mesma voz serena. "Você viu o rio em seu sonho, o rio que nasceu de suas lágrimas e que trouxe vida à terra seca. Mas agora, você sabe a verdade." Hannah olhou para as suas próprias mãos. As mãos que haviam preparado sopas, afagado cabelos, segurado outras mãos em momentos de dor e distribuído pão. E então, ela compreendeu a profundidade das palavras do anjo. "O seu rio de lágrimas não está mais em seus olhos", continuou ele. "Ele flui através de suas mãos. Cada ato de bondade, cada palavra de consolo, cada gesto de compaixão é a água do seu rio alcançando e nutrindo a vida ao seu redor. A sua dor não foi um castigo. Foi a sua preparação. Ela cavou em sua alma um leito profundo o suficiente para que um grande rio de compaixão pudesse correr." A história de Hannah nos ensina uma lição poderosa. A nossa dor, por mais profunda e avassaladora que seja, não precisa ser o nosso destino final. Ela pode ser a matéria-prima para algo maior. Assim como as lágrimas de Hannah, nosso sofrimento pode ser transformado em empatia, em força, em um desejo de aliviar a dor dos outros. Quando canalizamos nossa experiência de dor para a compaixão, descobrimos que o rio que pode curar o mundo começa, na verdade, a curar a nós mesmos. Talvez o propósito das nossas feridas seja nos ensinar a curar. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se de Hannah.
Suas lágrimas não são em vão. Elas estão cavando em você um espaço para um rio de força e compaixão que você nem imagina possuir. E quando você estiver pronto, esse rio não fluirá dos seus olhos, mas sim através de suas mãos, de suas palavras e do seu coração, levando vida e esperança por onde passar. Obrigado por assistir. Se essa história tocou você, deixe um comentário compartilhando a sua reflexão e não se esqueça de se inscrever no canal para mais mensagens de esperança e inspiração. Até a próxima!